Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar sobre o Gustavo Gaia tentando destruir, supostamente, provas para poder impedir que a sua já complicada situação fique ainda mais complicada. Para quem não sabe o que está acontecendo, o deputado federal pelo PL de Goiás, Gustavo Gaia, que a gente denunciou aqui na Revista Fórum com exclusividade há mais ou menos uns 5 meses atrás, e que eu já tinha denunciado no meu canal a mesma coisa no dia 3 de junho de 2023, ou seja, há mais de um ano e meio atrás, recebeu a visita da Polícia Federal no dia 25, se não me falha a memória, de outubro agora, né, na última semana, e lá a Polícia Federal descobriu aquilo que a gente vem denunciando há um certo tempo, que o Gustavo Gaia utilizaria supostamente um esquema envolvendo prestadores de serviços, endereços de empresa privada pago com dinheiro público para desviar, né, o que a gente chama de cota parlamentar. Traduzindo, ele roubava dinheiro público, meu e seu, para poder pagar aluguel em um endereço que ele tinha o seu gabinete de atendimento ao público, mas durante um tempo também funcionava uma certa empresa. E a Polícia Federal chega até a apontar a possibilidade de ter funcionado mais de uma empresa. Na minha investigação, inclusive, eu cheguei a encontrar mais de uma empresa, só que ele solicitou alteração de uma empresa, e a outra, ele só solicitou alteração de endereço depois que eu fiz a denúncia. Inclusive, a Polícia Federal não cita na operação uma das empresas que chama-se Academia Gaia, mas eu citei isso e levei inclusive na sede da Polícia Federal aqui em Aracaju, na superintendência da Polícia Federal aqui em Aracaju, as provas que eu tinha em mãos e que a Polícia Federal não tinha tido acesso ou que não tinham sido tornadas públicas até então. Formalizei lá essa denúncia e eles encaminharam, a delegada daqui encaminhou para o responsável que está acompanhando o caso do Gustavo Gaia nessa situação toda do suposto crime de peculato. E o que aconteceu? A polícia visitou ele, bateu na porta dele, foi na casa de assessores dele e descobriu aquele emaranhado de situações que a gente já sabe aqui, onde ele teria utilizado supostamente recurso da cota parlamentar para poder pagar aluguel de um endereço que ele mantinha a empresa privada dele e o gabinete de atendimento. Ele, de forma engraçada, né, vamos dizer assim, gravou um vídeo dentro desse imóvel, provando que não tinha nenhum tipo de escola de idiomas ali, que era um absurdo a polícia dizer que ele estava utilizando aquele espaço como gabinete e também como escola de idiomas e que não tinha nada daquilo. E o que é engraçado é que quem assistiu a minha denúncia, tanto aqui na Revista Fórum quanto lá no meu canal, e quem viu as provas que eu publiquei na época também, riu. Por que riu? Porque no endereço da tal Academia Gaia, ele colocava lá que era exatamente o mesmo endereço de onde é o comitê de atendimento dele hoje lá em Goiânia, só que ele dizia que era Casa 3. E quando você via ali, não tinha Casa 3, é um imóvel só. E aí quando ele mostra por dentro todo esse prédio, ele confirma, inclusive, que a tal Academia Gaia, que funcionaria no mesmo endereço, mas supostamente na Casa 3, não funcionava na Casa 3 porque, em tese, não existiria esta tal Casa 3. A Polícia Federal não citou isso na investigação que bateu na porta do Gaia alguns dias atrás. Eu levei lá, expliquei tudo para a delegada, passei mais de uma hora explicando as conexões, qual que era a relação do João Paulo Cavalcante com a Desfazol.com. O registro da loja Desfazol.com foi feito no nome de uma empresa chamada Quartelho Treinamento LTDA, que é de um sócio do Gustavo Gaia na Academia Gaia, que é a empresa que ele omitiu do TSE e que ele também pagava aluguel desse endereço com dinheiro público. E sim, Gaia, o crime não está necessariamente você ter um comércio aberto no mesmo local que você tem um gabinete de atendimento funcionando. Só em você utilizar aquele endereço para hospedar uma empresa privada também, isso já seria em tese um crime. E além disso, quem leu a denúncia que eu fiz e quem viu aqui na Revista Fórum também, vai ter lembrado que eu mostrei o contrato de locação, ainda na época da campanha do Gustavo Gaia, em 2022, do endereço que ele usou como comitê de campanha. E lá no contrato, em cima, ele dá como endereço de domicílio dele o endereço do local que ele queria alugar para poder ser o comitê de campanha dele. Tá no contrato isso, inclusive. É como se ele estivesse alugando o espaço que ele já morasse ou que ele já utilizava como domicílio para poder fazer a campanha dele durante o período ainda da campanha. Ou seja, os supostos crimes do Gaia
Não foram cometidos só durante esse período de posse do mandato em 2023 para cá, não. Anteriormente, já que ele utilizou recurso do partido e de fundo eleitoral para pagar o aluguel de um endereço que, em tese, era atrelado a outra empresa dele, até porque a Academia Gaia foi fundada em julho de 2022 e ele inaugurou o mesmo espaço, ou melhor, alugou para ser o seu comitê de atendimento em agosto de 2022, utilizou até outubro, depois passou a ser o seu gabinete de atendimento de eleitores lá em Goiânia, e agora a gente vai ver a situação dele se complicando. Inclusive, é provável que na semana que vem eu esteja indo para Brasília para confrontar, claro, de forma educada, né? Eu não vou arranjar problema, não vou para Brasília aqui criar tumulto, mas para confrontar o Gaia com as provas que eu tenho, para que ele explique, né, por que que tem o mesmo endereço, já que é mentira da Polícia Federal, por que que ele solicitou a alteração de endereço depois da minha denúncia, o que é que teria acontecido, e aí, para poder meio que apagar os rastros do que ele teria feito, o Gustavo Gaia fez uma coisa que não é a primeira vez que ele faz, tá? Ele já fez isso em outra oportunidade, durante o período da pandemia da Covid-19, quando se chegou ali até a possibilidade de se prender alguns indivíduos que espalhavam informação falsa sobre a pandemia, sobre o processo eleitoral, sobre vacina e sobre outras coisas. Ele já tinha deletado vários vídeos no canal dele, ele chega a ser listado com frequência entre os produtores de conteúdo bolsonarista que mais faturam dinheiro na internet, e agora, meus amigos, poucos dias depois de a Polícia Federal ter feito o famoso toque, toque, toque na porta dele, ele decidiu apagar 50 vídeos do seu canal. Isso mesmo, no dia 28 de outubro, o Gustavo Gaia apagou 50 vídeos do seu canal, muitos deles, atacando o ministro Alexandre de Moraes, atacando o TSE, atacando o STF, atacando a eleição e atacando, inclusive, também o presidente Lula. A gente já tinha feito essa denúncia aqui sobre o Gustavo Gaia. Muita gente questiona, inclusive, quanto é que esses parlamentares ganham produzindo conteúdo para a internet, né? Porque muitos deles ficaram muito ricos produzindo conteúdo para a internet. Se você for no canal do Nicolas Ferreira, se você for no canal do Gustavo Gaia, se você for no antigo canal do Gabriel Monteiro, por exemplo, vocês vão entender por que que eles faziam o que eles faziam no YouTube, porque dá muito dinheiro. Só para vocês terem noção, por exemplo, em uma das plataformas que você pode consultar mais ou menos quanto é que esses caras fazem aí de monetização, aparece aqui que o Gustavo Gaia teria feito entre 515 mil reais no último ano e 8,2 milhões de reais. Ele baseia isso aqui no cálculo que a gente chama no YouTube de CPM, que é custo por mil, né? É custo por 1000 monetizações, ou seja, cada vídeo que você vê aqui na Revista Fórum que aparece um anúncio, a gente recebe um valor de monetização. A cada 1000 aparições de anúncio, a gente recebe X valor, por exemplo, 1 centavo, valor hipotético, tá? Não é só isso, depende do canal. Tem canal que é mais, tem canal que é menos. O Gustavo Gaia, pela minha experiência como produtor de conteúdo no YouTube, fazendo a quantidade de visualização no YouTube que ele faz, ele fatura no mínimo entre 50 e 70 mil reais. No mínimo. Podendo ultrapassar esse valor facilmente. Mas se você fizer o cálculo de no mínimo de 50 a 70 mil reais, e eu tô falando isso porque eu tenho experiência com o YouTube há quase 10 anos, conheço como é que funciona, inclusive, os números, as métricas do YouTube. Anualmente ele fatura, sim, quase 1 milhão de reais, ou mais de 1 milhão de reais, no mínimo. No mínimo. Eu não sei se chegaria a 8 milhões de reais anuais, porque a expectativa aqui desse site que faz essa análise do mínimo e do máximo, ela é muito distoante do mínimo e do máximo. Geralmente a gente fica ali um pouco acima da metade. Geralmente é assim que a gente fica. Então, você está dizendo aqui que é 515 mil, deve ficar ali uns 800 mil, ou seja, podendo chegar até 1 milhão no mínimo, é o meu cálculo, no mínimo. Isso é mais do que ele ganha anualmente como deputado federal, que dá aqui um valor de 471 mil reais. As informações que vieram a público falando sobre esses vídeos terem sido deletados foi compartilhada inicialmente pelo portal Núcleo Jornalismo, foi repercutida aqui pela Revista Fórum também, e traz informações ali da Novelo Data, que acompanha vários bolsonaristas, inclusive já acompanha há muito tempo o Gustavo Gaia. Lá no meu canal no YouTube, se você não me segue ainda, me siga, O Historiador. Eu tenho um vídeo também, acho que é de 2021, 2022, onde a gente fala também dos vídeos que ele e outros bolsonaristas deletaram para poder se livrar ali do inquérito das fake news, para poder se livrar de responsabilidade pelas informações falsas contra a pandemia da Covid-19, a vacina, golpe de Estado e outras coisas, tá? E aí é aquela premissa, né?
Tem um ditado popular que diz que quem não deve, não teme. E eles distorcem a palavra de Deus, citando com frequência o tal João 8,32. E conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Se você não tem nada para esconder, por qual motivo está apagando o vídeo, Gaia? Será que é porque a Polícia Federal pode fazer de novo um toque, toque, toque na sua porta e que nem os seus aliados mais próximos acreditam na sua inocência? Até porque, como diria aquele meme da tatuagem na testa do rapaz, né, ladrão e vacilão, você desviou dinheiro público e colocou os recibos do pagamento no site da Câmara. Tá lá, recibo de pagamento de água, recibo de pagamento de luz, recibo de pagamento de IPTU que eu tenho aqui, inclusive levei na Polícia Federal na semana passada. Recibo de pagamento de aluguel, inclusive tem até uma coisa interessante, o aluguel antes era em torno de R$3.000. A partir do momento que ele foi eleito deputado federal, o aluguel passou a ser 6 mil, depois passou a ser 6.500. No mesmo endereço. A empresa que ele disse que nunca funcionou nenhuma empresa no endereço do comitê dele, depois que ele virou deputado federal, ela funcionou no mesmo endereço até o dia 5 de junho de 2023, que foi quando foi formalizado na Junta Comercial de Goiânia um pedido de alteração de endereço. Ou seja, até junho de 2023, pelo menos, tá? Pelo menos, o Gaia teria utilizado o recurso de cota parlamentar para pagar o endereço onde ele tem o gabinete de atendimento dele, mas também teria, de acordo com o que a polícia aponta, outras empresas instaladas no mesmo endereço e ele utilizava para atendimento ao público e para a realização dos seus negócios privados também. E é aí que estaria em tese o crime de peculato, porque o Código Penal no artigo 312, viu, Gaia, fala o seguinte: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Traduzindo, ele utilizou o cargo de deputado federal para pegar esses recursos e pagar aluguel com esse recurso, tá? Pagar aluguel da sua empresa privada. E aí muita gente fala, Carlito, mas ali a lei fala funcionário público. O Gaia é deputado federal. Então, o Código Penal, no artigo 327, fala sobre o que seria um funcionário público. Tá aqui, ó. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, mesmo que transitoriamente, o Gustavo Gayer é reconhecido como um funcionário público. Por isso, inclusive, que o próprio Bolsonaro está sendo apontado ali como uma figura que teria cometido o crime de peculato ao ter roubado as joias dadas ao Estado brasileiro pelo Estado saudita, porque ele, mesmo que transitoriamente, seria um funcionário público naquele momento, já que ele exercia a função em um cargo público, tinha um emprego público ou tinha uma função pública. Então, meus amigos, la maison tombée. Eu queria a sua opinião, o que é que você acha que vai acontecer? Muita gente duvidou, né, de que isso daria em alguma coisa. A gente tá vendo que não só tá dando em alguma coisa, como o próprio envolvido, o senhor Gustavo Gayer, tá com medo de a situação ficar mais complicada do que já é, tá bom? Deixa aqui a sua opinião, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, me siga no meu Instagram, Carlitos Neto, me siga também no meu canal aqui no YouTube, O Historiador, e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!